Eu sou o Ítalo, sou filho do pastor Joilson lá em Moçambique, o missionário pastor Joilson. E hoje estou aqui pelo convite do nosso pastor Josias. E antes de começar a pregação, eu queria agradecer à igreja IMUB Presidencial por ser essa igreja missionária, com a visão missionária que vocês aqui têm, como também vocês têm um líder que tem um coração missionário, que é o pastor Josias. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais a vida de vocês, e com essa visão que vocês têm ajudado muito lá em Moçambique. Vocês observaram que terminamos de construir uma escola lá, e foi com o apoio de vocês que conseguimos construir aquela escola. E aquela escola está sendo uma bênção para aqueles irmãos, não só para os irmãos da igreja, mas também para a comunidade, tanto não cristã quanto cristã também, porque ele tem muitos muçulmanos. E o projeto daquela escola é educar os filhos, ensinar a ler e escrever, e também com o intuito de aplicar a palavra a eles também, para que eles conheçam também a palavra através daqueles estudos. Essa é a missão daquela escola, e aqueles filhos que estão ali irão evangelizar em casa os pais, né? E é um objetivo de trazer os pais para o cristianismo. Esse é o objetivo da nossa escola lá. E graças a Deus que Deus tem usado vocês com as ofertas e as bênçãos e as orações também. E nós agradecemos. Amém? Nesse exato momento, eu quero pregar sobre... Vou fazer uma exposição de primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Vou falar até o versículo 1 até o 4. Então vamos... Todos abriram? Vamos à leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada, e nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então, essa epístola é um intuito, vocês podem prestar atenção aqui, que é um intuito de trazer uma apologética, uma defesa da encarnação de Cristo e da eternidade de Cristo. O apóstolo João, ele escreveu para os pastores das igrejas. Muitos dizem que não tem um lugar específico, mas tem vários estudos que falam que foi para a igreja de Éfeso e as demais igrejas ali do Apocalipse também. E eu irei abordar essa epístola joanina, o intuito do que o apóstolo João estava querendo defender. Por que o apóstolo João escreveu essa defesa à encarnação de Cristo? No primeiro século, haviam cristãos que depois, no segundo século, o pai da igreja, Irineu, colocou de gnósticos, aqueles que diziam que tinham um conhecimento acima, e eles conheciam de fato quem era a verdade. Eles
falavam que Cristo não se encarnou, que Cristo era apenas um espírito que veio e se encarnou só na hora do batismo, mas que ele de fato o Cristo não havia se encarnado. E o apóstolo está aqui rebatendo esse pensamento gnóstico que ele chama de anticristos. Já mais para frente vocês lerem, ele vai chamar esse grupo de cristãos de anticristos. E ele começa o que era desde o princípio. Aqui faz um paralelo com Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o apóstolo João, ele começa o que era desde o princípio, o que ouvimos. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida. Esse o que era já está indicando que havia alguém antes da criação. E ele começa aqui não querendo enfatizar Cristo, mas enfatizando ao mesmo tempo na forma gramatical. Ele estava desde o princípio, ele não foi criado por Deus, ele estava antes na eternidade com Deus. É isso que ele está querendo falar aqui. E isso, o que ouvimos aqui que ele está falando, é quando ele se encarnou. Nós acompanhamos a Cristo, nós vimos Cristo, nós ouvimos, andamos com ele. E nós o contemplamos, nós vimos a sua ressurreição. E as nossas mãos também apalparam, tanto nas suas andanças, como também na própria ceia, que Cristo se encarnou de fato. Então, esses gnósticos, eles também defendiam que Deus não poderia nunca se encarnar. Um Deus nunca pode se encarnar. E esse foi o problema que a igreja enfrentou no primeiro século. E o apóstolo João rebate, falando que não, Cristo reencarnou e nós temos essa confiança porque nós vimos Ele, nós andamos com Ele. Então ele escreve essa epístola para os pastores defenderem a encarnação de Cristo. E isso proclamamos a respeito da palavra da vida. E o que nós falamos a vocês é acerca da palavra da vida. Aqui ele já vai para o contexto. E isto proclamamos a respeito da palavra da vida, o que era desde o princípio, que ouvimos e contemplamos. E isto estamos falando dele, de Cristo. E essa vida se manifestou em nosso meio. Cristo se manifestou em nosso meio de forma física e de forma carnal, assim, de forma física carnal. Ele se encarnou literalmente. E esses gnósticos também defendiam que eles tinham comunhão com Deus, mas a vida deles não era de acordo com aquilo que eles mostravam. Eles se prostituíam, eram homens carnais, porque eles defendiam que o espírito é bom e a carne é ruim. Então, já que a carne está em pecado, nós podemos andar deliberadamente, podemos fazer qualquer coisa. Mas ele fala que não, esse dualismo não existe, porque Cristo se encarnou. Então, se a carne fosse ruim, Deus nunca poderia se encarnar. E podemos observar em Gênesis 1 que tudo o que Deus fez foi bom. Sendo isso já rebate o pensamento gnóstico. E podemos olhar assim primeiramente e pensarmos que ele dá uma suposição do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, mostrando a Trindade já antes da criação do mundo. Podemos ver isso na hora quando ele fala: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Quem está ali é Cristo, e não só simplesmente Deus Pai. Cristo é o Criador de todas as coisas, e o próprio Cristo veio se oferecer em prol da sua criação.
E nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E ele fala que isso que nós ensinamos a vós, aos pastores presbíteros da igreja, é também para vocês anunciar aos outros. E esse meio que nós anunciamos a vocês é o meio do qual nós temos comunhão com os outros. Quando Cristo fala, ameis uns aos outros como ameis uns aos outros. Isso já é a Então, na parte que Jesus Cristo resume o decálogo, quando os 10 mandamentos, amai ao próximo como a ti mesmo e amai a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui ele está falando do decálogo. Quando nós amamos a Deus, nós iremos amar o nosso irmão. E a comunhão é manifesta através do amor ao próximo. Cristo se revela através da comunhão com o próximo. Quando você ama Cristo, de fato, Cristo está em você. Quando você odeia o teu irmão, você não ama Deus. Esse é o resumo do decálogo. E o outro resumo também que aqui ele fala, quando nós temos comunhão, é revelado também através da ceia. O cálice e o pão, que é o meio do qual nós entendemos que Cristo se encarnou. Então, isso também aqui está resumido neste meio. E Paulo vai falando, João vai falando aqui desta maneira, que Cristo é manifesto no nosso meio quando nós temos comunhão uns com os outros. E essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E eu posso entender também aqui que ele escreve isso: escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa, porque provavelmente os irmãos estavam atemorizados. Será que de fato Cristo não se encarnou? Esse grupo de gnósticos, esse grupo de anticristos estavam tendo força ali no meio do cristianismo. Eles estavam conseguindo convencer pessoas para o meio deles. Então, isso aqui é um respaldo de fique calmo, Cristo de fato se encarnou. E vocês podem se alegrar em Cristo. Cristo de fato veio, morreu e ressuscitou. Nossa salvação é garantida por meio de Cristo. E eu gosto muito desse texto, da Epístola de João, porque de fato é para o meu contexto do qual estou lá em Moçambique. Temos muitas religiões. Temos a religião tradicional, que é a religião do povo Makua, que eles têm um contato espiritual muito profundo. Eles acreditam nos espíritos e tudo que ocorre, eles vão diretamente para um pai de santo, né, podemos dizer assim, que é um curandeiro. E eu, quando prego esse texto, eu pergunto para os irmãos, se eles têm defendido de fato Cristo, se eles têm crido que realmente Cristo vem em carne. Se eles creem que Cristo vem em carne, de fato eles vão abandonar a sua cultura religiosa. E a outra cultura religiosa que nós temos lá em Moçambique também é o islamismo, que eles também não creem que Cristo era Deus, era apenas um profeta. Então esse texto aqui também rebate também ao islamismo. E todas as outras religiões também que temos no meio do cristianismo, como o Testemunho de Jeová, como os mormons, que também eles têm esse pensamento. Eles creem em Cristo, mas não creem, porque eles blasfemam contra o nome de Cristo. Os Testemunhos de Jeová falam que Cristo não é Deus, né? E também temos uma tradução que a Testemunho de Jeová também lançou recentemente, que é a tradução Novo Mundo. Eles mudam no Evangelho de João, deixa eu abrir aqui. Eles mudam no Evangelho de João essa tradução,
Eles colocam Jesus Cristo como um Deus, não como um único Deus. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Aqui eles colocam era um Deus, mas no original não tem um artigo definido aqui para colocar um Deus, um anarcon, mas está de fato que era Deus. E eles acrescentaram como Jesus Cristo fosse mais um Deus. Esse é um pensamento também gnóstico, que fala que existe vários deuses e o Deus mau criou este universo. E a Bíblia rebate que quem criou todas as coisas foi Cristo. Em Gênesis 1 fala que Cristo que criou todas as coisas, tudo é amor. Só que por causa da consequência do pecado do homem, que nós sofremos hoje o castigo divino. Mas o mundo de fato, a criação, todas as coisas que Deus criou é bom, e Cristo se encarnou porque todas as coisas que Ele próprio criou é bom, para mostrar que Ele veio restaurar tudo de novo. Então, hoje nós temos vários problemas no meio do cristianismo, e não só no meio do cristianismo, também fora do cristianismo, como o islamismo. Mas será que nós temos a certeza da nossa fé? Será que cremos ao ponto de nos entregarmos a essa nossa própria fé? Será que temos a convicção daquilo que Cristo é? Então, o João nos dá a esperança, nos dá a convicção e nos dá a confiança que Cristo de fato vem em carne. E ele escreve também essa epístola para defender o Evangelho de João, que foi usado por esses gnósticos, e eles pegaram e distorceram o sentido de Cristo, falando que o Jesus era o profeta e o Cristo, o ungido, só veio aparecer na hora do batismo, na hora quando Deus se revela e o Espírito Santo também se revela. E uma coisa interessante também aqui que podemos notar aqui, que ele usa Jesus Cristo, usando o paralelo, que é 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo, quando ele coloca assim, é os dois em uma única carne, em uma única pessoa, quer dizer. Então, meus queridos, é isso que eu tenho para hoje. Posso? Como eu sou um jovem, né? Ainda, mas tenho uma convicção daquilo que Deus me chamou. Já tivemos, eu e meu irmão tivemos muitas experiências ainda na nossa adolescência de ir para Moçambique com nossos pais, mas também não só por causa dos nossos pais, mas também por convicção nossa também, minha e do meu irmão. Porque se eu e meu irmão não aceitássemos irmos para Moçambique, meus pais não iriam. Aí então, tanto que o pastor Edson, ele perguntou para mim e para o meu irmão se nós aceitávamos ir para Moçambique. Nós dissemos que sim. E quando chegamos lá, começamos juntamente com as missionárias Ruth e Néa e os meus pais a trabalhar na igreja. E meu irmão já trabalhou com os filhos de missionário. Ele era o líder dos filhos de missionário. Ele trabalhava toda terça-feira, ele reunia todos os filhos de missionário e fazia uma pregação, pregava para dar forças a cada um de nós lá. E também nós já demos uma palestra para uma igreja batista em Mucupura. E falamos sobre louvor, e isso foi uma bênção, foi uma experiência muito aceitável, que os irmãos aceitaram, porque 2 jovens pregando para pessoas idosas é muito difícil, né? Porque a cultura... Não, eles eram mais velhos. A cultura lá,
o jovem nunca pode falar para um mais velho. E eles aceitaram e ainda falaram que era para toda a igreja estar presente. Nós tratamos sobre o que é verdadeiramente louvor bíblico. O que é um louvor de fato bíblico. Então nós começamos às 7 horas da manhã e fomos até às 18 horas. A gente fez nós fizemos um intensivo com eles. E outras experiências foram que já tive conversas com muçulmanos, e quando eu falava que Cristo, ele me perguntava, porque eu sou cristão, ele vinha me perguntar e eu falava que Cristo veio em carne, que Cristo de fato é o prometido, e ele começava a falar em árabe. Aí eu perguntava para ele, o que você estava falando em árabe? Aí ele falava que isso que você falou agora foi uma blasfêmia, então estou pedindo perdão a Alá por ter escutado essa blasfêmia que você terminou de dizer aqui agora. E eu tive outra experiência também, foi quando porque eu trabalhei um tempo na biblioteca, uma biblioteca cristã lá, e eu estava vendendo as Bíblias, e o muçulmano pegou a Bíblia e começou a gritar no meio de todo mundo, falar que a Bíblia era adulterada, não é a verdadeira. O verdadeiro era o Alcorão. E eu falei, mas como é que você sabe que o Alcorão é verdadeiro? Porque eu respeito sua religião, você também tem que respeitar a minha. Você não pode chegar e começar a xingar. Ele começou a xingar a Bíblia. E nós tivemos um debate acalorado também. Ele mandou abrir números. Eu falei, não, você que está querendo me ensinar a Bíblia, você que abra. Ele não sabia abrir a Bíblia. Eu falei, ué, você não sabe abrir a Bíblia e como que você quer me ensinar? E aí eu falei, aí ele começou a falar que Maria não foi grávida pelo Espírito Santo, que Jesus não era Deus. Ele falou um monte de blasfêmias, né? Eu já tive essas experiências. Meu irmão, pode vir aqui também falar um pouquinho das suas experiências aqui, porque Graças a Paz. Eu também posso ajudar um pouco com o testemunho. Realmente nós fomos para lá com convicção, e nós fomos querendo trabalhar e aprender e tudo mais sobre a cultura. E logo na primeira semana que a gente chegou lá em Moçambique, nós levamos um baque muito grande, por causa que era realmente algo que nos deixou um pouco apavorados, porque esse senhor que está aqui do meu lado ficou muito doente, perto da morte, né? Então nós chegamos lá em Moçambique e já fomos logo muito bem recebidos, né? Ele pegou uma cólera e é algo que eu nunca tinha visto, minha família nunca tinha visto aqui no Brasil. Acho que não tem muito, né? E as pessoas, acho que não sei quantos de vocês sabem quais são os sintomas da cólera, né? Uma pessoa que está com cólera, ela faz vômitos e diarreia ao mesmo tempo. E isso leva à morte em pouquíssimo tempo, porque todos os seus fluidos são retirados de maneira muito rápida. Então, isso foi a primeira experiência que a gente teve de saber, chegamos em Moçambique, né? E depois disso, ele, graças a Deus, se recuperou. Já tivemos também graças a Deus ele se recuperou. E nós também depois tivemos também algumas vezes problemas com malária, né? Meu irmão teve malária, o meu pai teve malária, minha mãe teve malária, e eu não tive malária porque eu sou o mais selvagem da minha casa. Eu ando por tudo quanto é lugar, eu como tudo que está na rua, o que está lá. Então assim, eu não sei se o porquê, né? Mas dificilmente eu fico doente lá, e graças a Deus. Mas isso às vezes acontece, e isso como eu posso dizer, são pequenos sofrimentos que a pessoa passa, que o missionário no campo passa, que é necessário, né? É algo que quando você está lá você tem que ter, mas você vai com a ideia de que
Cristo está conosco, né? Cristo está com a gente. E graças a Deus também nós temos uma igreja aqui no Brasil que ora por a gente também, tem nos ajudado também nessa área. Então, assim, falando nesse sentido, foi uma das coisas, mas graças a Deus nós confiamos que Cristo está conosco, como ele fala em Mateus 28, no versículo 19, que estarei convosco até os últimos dias, né? Então, nós temos essa confiança. Também falando um pouco sobre o trabalho missionário que nós fazemos lá. Os meus pais trabalham com os casais, com as famílias, né? E é um trabalho também muito difícil, por causa que a cultura do povo é muito diferente. A cultura deles, eles não têm a mesma noção de família que nós temos aqui no Brasil, que até as pessoas não cristãs, elas têm essa noção de que eu tenho a minha própria família e eu vou ter a minha própria família separadamente dos meus pais. Lá é tudo a mesma coisa. Lá eu caso, mas eu ainda estou preso à minha família. Eu não caso com ela, eu caso com ela e os pais dela, por assim dizer. E eu tenho que sustentá-los todos. Então tem todas essas questões. Tem as questões, por exemplo, também tem a questão do casamento de várias pessoas, né? Se eu sou um homem bem sucedido lá em Moçambique, eu posso casar com quantas mulheres eu quiser, né? Então isso acontece. O presidente, por exemplo, desde que cuide da família dela também, exatamente. Então lá na África do Sul, por exemplo, o presidente da África do Sul tinha 12 esposas, né? Então, para você ter ideia como é que é essa questão lá na África, né? E eu agora atualmente estou com jovens da igreja, eu sou o líder dos jovens e tenho tentado manter o mesmo nível que a Ruth tinha quando ela estava lá. E graças a Deus eu tenho visto bons resultados, os jovens estão animados, os jovens estão indo. E eu tenho conversado com alguns deles, tenho ministrado o curso para eles também. E eu tenho visto também a transformação, né, na vida deles. E graças a Deus, através da contribuição dos irmãos, das orações dos irmãos, né, nós temos conseguido transformar uma geração lá em Moçambique, né, transformar a visão de um povo, né, e com certeza não é fácil. Na minha vez, quando eu for falar no segundo culto, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre como se dá essa questão de você chegar para um povo e você dizer que tudo que ele acredita é errado, ou pelo menos alguma outra coisa que ele acredita sobre Deus, principalmente, é errado. Então isso gera conflitos, isso gera, né, é difícil você chegar e fazer isso, né? Então a nossa assim, dentro da nossa igreja não tem isso, mas dentro da comunidade em geral tem sim essa questão do racismo, essa questão de, e lá eu não sou, para alguns eu sou branco, para outros eu sou mulato, né? Eles falam que eu sou mulato. Então, às vezes quando você vai pregar o evangelho para alguma pessoa, eles vão falar, isso é coisa de branco, ou isso é coisa de estrangeiro, eu tenho a minha própria cultura, eu não quero ouvir isso, né? Isso existe, né? Mas é uma coisa que você também tem que saber lidar e tem que saber, às vezes, deixar também, né, de lado uma pessoa que não quer ouvir. Vocês acham que com a internet, com essa globalização, vocês fazem uma aula de curso, conseguem ter acesso a mais pessoas, né, de outros lugares, que não é ali da região que vocês moram e trabalham? Você acha que com a internet vocês conseguem alcançar as pessoas conseguem também pedir ajuda e levar para essas pessoas? Essa globalização de jovens tem hoje? De uma certa forma, sim, né? Não é tão... a globalização não chegou com tanta força lá ainda as coisas não é tão forte como aqui. Tem uma certa força, mas... São pessoas que têm dinheiro, né? Por causa da questão, não são todas as pessoas que podem ter um telefone, por exemplo, né? Um telefone celular. Às vezes, você vai ter que escolher ou comprar um celular, um smartphone, ou você vai comprar comida, né? Entendeu? Mas se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, eu também posso responder, não sei. E outra coisa, como o senhor falou, né?
lá também temos o grande problema mesmo do missionário lá no campo é, na verdade, com a cultura. A pessoa que vai para o campo, ela tem que entender a cultura e a forma com que o pessoal enxerga. E o que nós temos mais enfatizado na igreja lá, na nossa igreja, é acerca dos espíritos, porque ele é muito forte. Eles são bem espíritas. E teve uma adaptação da igreja católica lá, que eles também colocaram Jesus Cristo como Jesus Cristo na Bíblia é o que nos liga com Deus, mas só que eles adaptaram com a cultura, com a cosmovisão da cultura, porque na cultura quem que liga o homem com Deus é os espíritos. Então a igreja católica colocou Jesus Cristo como se fosse um espírito, um antepassado. Então esse é um grande problema também que o cristianismo está sofrendo, um erro teológico também que a igreja está sofrendo. E é só isso que eu tenho para hoje. Sou seminarista, ano que vem com certeza também estou terminando, se Deus quiser, meu seminário de teologia. E é uma experiência também boa, porque eu tenho aprendido com os próprios moçambicanos, né, como eles enxergam a palavra de Deus também. E é uma experiência boa também.